Olá, boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia. É porque a segunda parte da nossa apresentação dá a ideia de que é um outro período. Mas eu espero que todos tenham aí tomado uma água, um cafezinho e vamos aí para a segunda parte dessa manhã de estudos. Bom, neste momento, vamos tratar um pouco sobre a constituição dos periódicos científicos. Então, faremos aí um breve percurso dessa evolução tecnológica das revistas científicas, ok? Depois, nós falaremos um pouco sobre quais, mostrarei a vocês o portal para que você desenvolva, para que você faça buscas para consultar revistas e ver qual qualis é mais adequado para submeter o seu trabalho. Também veremos, ainda hoje, algumas questões que envolvem a ética, né, nesse ambiente aí científico, né, a submissão, os processos, né, de submissão, as respostas que você recebe. Veremos, por fim, um exemplo de uma resposta, de um parecer científico de uma revista bem reconhecida. Né? Então, nós teremos aí, para finalizar essa manhã, esses módulos de estudo, ok? Então, iniciando sobre um breve panorama da evolução tecnológica das revistas, nós consideramos o quê? Que o periódico científico ele pode ser entendido como um recurso fundamental para promover essas pesquisas e o desenvolvimento da ciência, seja na área da saúde, na área da linguagem, da tecnologia. São portais, são veículos de divulgação e discussão também. Como eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo ver vocês, mas aí, se tiver alguma dúvida, podem levantar a mãozinha, abrir o microfone para trocar, né, uma ideia aí. E o Renan, por gentileza, caso aconteça caso venha a surgir alguma questão no chat, eu não vou conseguir visualizar. E você repassa para que essa parte do nosso curso, eu gostaria que vocês, no momento em que surgisse a dúvida, se eu, né, conseguir responder, atender ao que vocês tenham dúvidas, responder na hora para que a dúvida não, né? Às vezes vai passando o conteúdo e a dúvida fica lá atrás, tá bom? Então, vamos fazer aí esse diálogo aí no momento da fala, sem problema algum, ok? Bom, então, como eu estava dizendo, esses veículos de comunicação e de divulgação científica, né, eles são muito parecidos com os veículos de comunicação que nós temos, os blogs, as revistas eletrônicas de notícias, informações, mas há uma diferença entre elas. Os dois portais são importantes. Um divulga notícias do cotidiano, da sociedade, outros, né, site de fofoca, entre aspas, né, sobre o mundo das celebridades, mas e os artigos científicos, os da área da linguagem? Onde entram aí nessa questão? Nós compreendemos que esse meio de divulgação científica, ele promove debates e ele traz para o autor ou os autores um lugar de referência,
né? Então, por isso, na primeira parte do curso, nós vimos a questão de como é importante a formatação do texto, referenciar o texto e todas essas questões, porque, assim como é essencial as nossas referências, o que nós lemos, o que utilizamos para a pesquisa, nós também seremos produto de referência aí para outros autores, né, que desenvolvem pesquisa na mesma área ou sobre o mesmo conteúdo. E aí, segundo Barbalho, 2005, o periódico científico ele desempenha um papel fundamental no processo da comunicação científica, por se constituir na principal via de veiculação de novos conhecimentos e possibilitar a sua difusão para determinado público, com efeito sob a influência dos denominados colégios invisíveis, a disseminação de resultados de pesquisas e as discussões de temas científicos assumem, por intermédio deles, um formato mais dinâmico. Afinal, né, trata-se de um canal de divulgação que engloba diversas autorias, é publicado em intervalos determinados de tempo e apresenta, de forma condensada, os conhecimentos recém-gerados, dando-lhe visibilidade nos meios acadêmicos e científicos. Oi, Gisele. Oi. Só um instantinho. É que eu acho que teve alguma interferência e a sua tela saiu. Nós não estamos vendo. Tem como compartilhar novamente? Sim. Tá, obrigada. Obrigada. Calma aí. Tá, eu... E agora, apareceu para vocês? Sim, obrigada. Então, como eu estava dizendo, esses periódicos, eles desempenham esse papel fundamental. Então, na história que constitui esse trabalho realizado pelos periódicos, desde a elaboração até a consolidação desse sistema de comunicação científica, eles se dão através dessa publicação, né, desse meio de publicação. Conceitos de revistas científicas e periódicos científicos. E aí, nesse momento, eu achei bem bacana trazer essa autora, que ela propõe falar sobre essas questões que envolvem a publicação, a editoração, e ela diz que publicações editadas em fascículos com encadeamento numérico e cronológico, aparecendo a intervalos regulares ou irregulares por um tempo indeterminado, trazendo a colaboração de vários autores sobre a direção de uma ou mais pessoas, mas geralmente de uma entidade responsável, tratando de assuntos diversos, porém dentro dos limites de um esquema mais ou menos definido. Então, essa definição é o que seria o que promove aí esse conceito do que é uma revista científica. Então, nós temos alguns processos que precisamos respeitar. Então, como saber quando a revista ela é confiável, né? Por se tratar de um portal científico, às vezes ficamos receosos. Como que eu vou saber sobre essa revista? Ela faz parte de alguma instituição, ou seja, faz parte de alguma universidade pública ou privada? Como que se dá esse processo? Como que eu posso confiar os resultados da minha pesquisa para esse processo? E aí, aqui nós temos alguns critérios, ou seja, para ser uma revista científica, ela precisa ter essas publicações que se dão de modo como periódicos, né? Os periódicos online, por exemplo, eles se dão de acordo com
publicações semestrais ou publicações anuais. E, por exemplo, essa revista, ela precisa estar respaldada, ou seja, institucionalizada por, seja algum programa de pós ou alguma universidade. Então, existe toda uma equipe, né, constituída pelo corpo editorial de uma revista, pelos diretores dessa revista e, é claro, por uma instituição de ensino. O uso dos termos periódicos científicos ou revistas científicas tem diferença? Porque às vezes, né, nós podemos encontrar algumas pessoas que falam, revista, periódico, como que eu vou tratar sobre essa questão? Lembrando que os periódicos científicos, eles são antigos, né? O primeiro periódico, de acordo com alguns estudos, ele se deu em 1665. E aí ele foi evoluindo do físico para o online com o passar do tempo, né? Então, o uso desses termos, periódicos ou revistas, é diferenciado pelo tipo de profissionais que os utilizam. Os bibliotecários preferem a denominação de periódicos científicos, utilizando essa forma de expressão como termo técnico. Já os pesquisadores, né, os cientistas, os professores, os estudantes, eles preferem denominar como revista científica. E também, de acordo com esse autor, este grupo muitas vezes nem se preocupa em qualificar o termo revistas, né, pelo adjetivo científicos, por exemplo, visto que o próprio ambiente acadêmico em que as publicações são utilizadas, então dispensam essa qualificação. E aí nós chegamos num ponto bem interessante de pensar esse ambiente acadêmico. E nessa direção eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês ingressaram à universidade, nesse ambiente acadêmico, como que foi a experiência de vocês com revistas, com publicações? Vocês tiveram alguma dificuldade? Passaram por essa experiência lá na graduação de submeter um artigo científico? Se alguém pudesse comentar, falar a sua experiência aqui para nós. Por quê? Porque a minha experiência, por exemplo, eu nem sabia o que era uma revista científica, um periódico científico. Apesar de que no ensino médio, né, eu tinha acesso à biblioteca municipal, biblioteca da escola, ou seja, eu tinha acesso a livros, mas essa questão de pensar em revistas científicas, a minha formação foi em 2011, então naquele período eu não tinha conhecimento do que era uma revista científica, uma revista para publicações na área da linguagem, como é a nossa área. Se vocês pudessem, alguém, levantar a mão aí e contar um pouco da sua experiência pessoal. Edina, gostaria de ligar o microfone, Edina, por gentileza. Que bom ver você aqui. Olá, professora. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Então, na universidade, o professor Rodrigo, ele nos convidou para escrever, né, para submeter numa revista, mas não deu certo, porque a gente estava tão concentrado ali na monografia, então, para mim não deu certo. Mas aí, quando eu entrei, né, ingressei como aluna especial, fiz linguagem e tecnologia com a professora Bárbara, que atualmente é minha orientadora. Então, um dos artigos escolhidos para serem publicados foi o nosso, né? Era um grupo, foram divididos em grupos. Nossa, para mim foi maravilhoso, uma experiência muito boa, né? Primeira vez que fiz um artigo, né, assim, em grupo, foi muito bom, boa experiência.
E agora estamos fazendo outro, né, juntamente com a minha orientadora, e assim, aprendendo com vocês aqui. Ah, que bacana. Edina, você tocou num assunto bem interessante, que são os grupos de pesquisa. Então, para se chegar a esse processo de publicação, nós precisamos dessa prática da escrita e da pesquisa científica. E uma excelente oportunidade é participar desses grupos de pesquisa. Na graduação, nós temos bolsas, né, de iniciação científica, bolsas de iniciação à docência, que os resultados dessas práticas podem desencadear em trabalhos científicos que venham a ser publicados. E por que eu digo que esse ponto que você tocou de trabalho em grupo é o que nós vimos na oficina agora há pouco, né? Nós temos recursos tecnológicos de trabalho em grupo para poder desenvolver um texto científico, uma formatação e tudo mais, porque essas experiências, elas não estão ali apenas para cumprir um protocolo ou construir um currículo, porque às vezes há uma exigência por parte até individual, dessa competição interna de que eu preciso publicar. Tem alguns memes, né, na internet em relação à construção do currículo Lattes, o quanto é desgastante esse processo de publicação, de participação, mas esses processos, eles fazem parte da trajetória acadêmica. E participar de grupos de pesquisa é um ótimo modelo. Eu vi que muitos que estão aqui estão em cursos de graduação, então é muito importante vocês participarem desses grupos, dessas rodas de estudo, porque a partir disso vão surgir pesquisas, vão surgir dados e que podem ser publicados, sejam em periódicos ou em livros, capítulos de livros. Então, o processo de publicação, ele não é algo instantâneo. É interessante frisar isso, porque ele não é algo instantâneo. Ele é resultado de uma pesquisa, né? Uma pesquisa longa que pode iniciar aí em uma graduação, ou pode se iniciar em uma especialização, numa pós, como um mestrado, por exemplo, né? Então, é bem bacana pensar sobre essas relações. Muito obrigada, Edina, pela sua participação. Então, os periódicos científicos, eles surgiram devido a várias razões. Alguém levantou a mão? Ah, tá. Obrigada. Então, eles surgiram a várias razões. Algumas eram específicas, como a expectativa de seus editores de que teriam lucro. Algumas gerais, como a crença de que para fazer novos descobrimentos era preciso que houvesse um debate coletivo. O motivo principal, contudo, encontra-se nessa necessidade de comunicação, do modo mais eficiente possível, com uma clientela crescente interessada em novas realizações. Em particular, significava uma formalização de processo de comunicação. E aí é interessante, porque surgem diversas dúvidas em relação à revista em que você precisa, que você pode submeter o seu trabalho. E algumas pessoas de outras áreas, são da área da educação, mas, por exemplo, em biologia, em geografia, de outras licenciaturas, pensam que não podem publicar em um periódico, por exemplo, como o nosso Revista de Estudos Acadêmicos em Letras. Talvez por causa da nomeação e tudo mais. Mas é interessante observar que, nesses casos, ao tratar desse assunto em comum, por exemplo, a educação, uma experiência, né, seja uma experiência na escola, uma experiência com os alunos,
você pode submeter o seu trabalho. Mas aí que tá. Às vezes, recebemos aí um retorno dessa pesquisa. O seu artigo ele não foi aceito para publicação devido a não se enquadrar nos assuntos, enfim. E aí vai de revista para revista, essa questão de restringir os assuntos. Por exemplo, uma revista voltada apenas para assuntos da área da agronomia, da biologia, e outros da área da linguagem, que aí envolve educação e tudo mais. Então, a finalidade dessa criação desse meio de divulgação, seja o impresso ou o digital, é essa divulgação, essa formalização dos resultados da pesquisa. Então, a revista científica ela passou por 3 fases. De 1990 a 1993, nós tivemos uma fase que eram experiências, por exemplo, de CD-ROM, de divulgação impressa. E essa fase, esses autores e esses cientistas, quando eles pensaram nesse processo, eles tiveram muita dificuldade, principalmente em relação à credibilidade, a essas dúvidas, que até hoje nós temos, mas existiam essas dúvidas, né? De uma revista, por exemplo, formato no CD-ROM, uma revista que trouxesse essa nova modalidade, que ela não fosse impressa. Teve uma segunda fase desses suportes das revistas científicas, que foram as chamadas revistas híbridas. Então, elas aparecem tanto no meio eletrônico quanto no meio impresso. E aí é interessante que nós temos, nessa segunda fase, que ela é uma fase recente para alguns periódicos, como, por exemplo, a revista Ecos. Não sei se vocês conhecem a revista Ecos, da Unemat. Ela teve esse período em que o material se dava de forma impressa e teve um período em que ela passou a ser digital. Então, a revista Ecos ela passou por esses 2 modelos, assim como a revista de estudos acadêmicos também. Inclusive, ela teve um período em que as atividades foram encerradas e depois houve uma retomada aí já no formato digital. E a terceira fase dessa evolução dessas revistas acadêmicas se deu através de cruzamento de dados. Como assim, cruzamento de dados? Com o avanço da tecnologia, e aí nós observamos aí no curso a facilidade de você trazer referências e a importância de você trazer referências para o seu texto, justamente por essa função aí do cruzamento de dados, ou seja, houve aí mais um ponto positivo para as revistas digitais, que eram, a partir do momento em que você colocava, fazia essas referências no material, você trazia essa credibilidade para o seu texto. E isso foi um avanço bem interessante. O desenvolvimento da revista científica impressa ele dependeu da solução de uma série de problemas. O primeiro deles é a necessidade de fornecer as informações em formato padronizado. Manter mecanismos de controle de qualidade e definir prioridades. Como assim definir prioridades? Definir a qual público seria dedicado esse material. Uma vez que uma revista científica na modalidade impressa,
o custo é maior, o tempo é maior para o desenvolvimento dessa publicação, né? Distribuir grande número de exemplares em âmbito internacional também foi uma barreira para as revistas científicas impressas, diferente das revistas digitais, em que o acesso aí a qualquer lugar aí desse espaço aí da internet é possível trabalhar. E uma revista eletrônica, ela pode adotar métodos semelhantes ao do periódico impresso, ao procurar resolver muitos desses problemas, mas conta ainda com o potencial de ser mais flexível. Então, a revista eletrônica, ela veio para realmente trazer essas novas estratégias e esses novos meios de divulgação científica. Por quê? A revista impressa tem aí a questão do custo, tem a questão do alcance, né? E a revista digital, ela veio aí a resolver essas questões e expandir, né? Mas é interessante que alguns pesquisadores, ao desenvolverem pesquisas voltadas para o ambiente, né, dos periódicos digitais, eles chegam à seguinte questão: há quem acredite que a transição do impresso para o eletrônico está vinculada a uma crise e possível falência do modelo de comunicação orientado para as revistas científicas. Isso porque antigas reivindicações da comunidade científica com relação às publicações técnico-científicas convergiam para a premência de fluxos comunicacionais mais eficientes, menos onerosos e mais transparentes. Todo esse processo resulta na descentralização do controle e na alteração da cadeia de produção, disseminação e utilização do conhecimento científico registrado, antes exclusivos dos editores comerciais das revistas científicas. Então, é um mito, né, pensar que essa mudança do impresso para o eletrônico se deu devido a uma crise nesse âmbito comercial das revistas. Mas como publicar em periódicos? Eu gostaria que vocês manifestassem aí com a mãozinha positiva quem já fez alguma publicação em periódico. Pode colocar no chat ou pode levantar a mãozinha. Quem já fez publicação em periódico? Ok, nós temos alguns aí. E esse período de publicação em periódicos que vocês realizaram foi ainda no período de graduação ou já em um segundo período de formação? Podem colocar no chat como que se deu esse processo. Na pós. Na graduação. Sim. E aí, como publicar em periódicos? Sobre o que nós precisamos saber, né, desse processo. Porque, às vezes, nós temos a vontade. Eu gostaria muito de publicar o meu texto em um periódico, mas não sei se está atendendo às questões exigidas. Primeiro, nós temos a questão do que você está querendo publicar. Depois, nós temos uma outra barreira aí, que já é a formatação, a submissão, enfim, nós temos aí diversos caminhos aí a percorrer. Mas, primeiro, nós precisamos saber sobre conceitos sobre ciência e publicação. Já é um primeiro obstáculo, porque pode surgir aquela dúvida: mas eu submeti o meu texto e ele não foi aceito, então o meu texto ele não pode ser publicado, tem algum defeito, eu vou descartar o meu texto?
Por isso que é interessante vocês saberem sobre o espaço em que vocês devem fazer essas publicações, porque esse portal, esse periódico, ele só vai conseguir atender aí essa demanda se o seu assunto, se o seu conteúdo estiver voltado a ele. A redação científica, né, que aí nós veremos, já fazendo um link aí para os próximos, para as próximas manhãs, os próximos cursos que teremos ainda desse curso, como que se constitui essa redação científica, mas também ele se constitui dessas experiências, sejam de profissionais da educação básica, da educação superior, sejam experiências acadêmicas, né, como, por exemplo, participação de algum projeto, como o PIBID, que é a iniciação à docência. Então, podemos seguir por esses caminhos aí para constituir aí, e finalizar com essa publicação. Mas por que publicar? E aí nós temos essa imagem. Publicar para comunicar, para gerar tecnologia, para gerar conhecimento, mas por que mais publicar? Nós nos deparamos quando estamos no meio acadêmico sobre, né, professores, orientadores, você precisa publicar o seu artigo, você precisa publicar o seu artigo. E às vezes nós temos aí esse desejo, que ele parte talvez ali de uma convivência com um grupo de pesquisa ou nessa relação com o professor, com o orientador, mas o porquê eu preciso publicar um texto? No processo de publicação, você faz um registro desse material. Então, uma vez publicado, você está trabalhando a autoria. Então, você tem esse lugar de fala sobre determinado assunto. E esse registro, ele pode ser tomado posteriormente como uma referência para trabalhos, discussões e apresentações. Então, por isso que é importante esse ciclo, não só apenas para comunicar, não só apenas para divulgar, mas para gerar conhecimento, para construir novas referências, para que você seja inserido nesses grupos de pesquisas e para que você se reconheça nesse lugar da comunidade acadêmica, da comunidade que produz pesquisa. Aqui eu trouxe alguns exemplos do prêmio Teses CAPES. O primeiro é sobre educação, e aí eu vou ler só o título para vocês, para a gente poder discutir em relação a eles. Voltado para a educação, essa tese, o exercício da docência no ensino médio, a centralidade do papel do professor no trabalho com jovens da periferia. Então, esse foi um trabalho que ganhou o prêmio Tese CAPES. Outro da área da enfermagem, validação do método preditivo para a introdução da sonda nasogástrica na alimentação em adultos, ensaio clínico randomizado. Em geografia, o prêmio Tese foi para Favelas do Rio de Janeiro, a geografia histórica da invenção de um espaço. Prêmio Tese de Sociologia, a desigualdade vista do topo, a concentração de renda entre os ricos no Brasil. Em Direito, nós temos aí o prêmio Tese, a tutela jurídica da liberdade acadêmica no Brasil, a liberdade de ensinar e de seus limites. Aí, a questão é a seguinte, o que esses materiais, o que essas teses tiveram em comum para receber essa premiação? Alguém gostaria de colocar no chat ou ligar o microfone? Vou passar mais uma vez os títulos
de direito, sociologia, geografia, enfermagem e educação. Tem uma mãozinha levantada aqui da Thaís, acho que ela pode falar, Thaís. A dúvida é a seguinte: como chegar a uma premiação e como o porquê que essas teses elas foram, né, premiadas? Mas aqui não é o nosso objetivo falar da premiação, mas sim de pensar os assuntos que envolvem a educação, a enfermagem, a geografia, a sociologia e o direito. Então, nós temos essas áreas: direito, medicina, arquitetura, sociologia, enfim. O objetivo desses trabalhos, eles se dão a partir de melhorar a vida das pessoas. Então, essas pesquisas, elas têm em comum esse objeto, essa proposta. Mas e aí, elas poderiam ser publicadas em um mesmo periódico científico? E a resposta eu acredito que não. Por quê? São áreas de pesquisas distintas. Então, por mais que elas tenham essa relação em comum, dificilmente, quando submetidas a um periódico em específico, elas conseguiriam, por exemplo, serem publicadas numa mesma edição, por se tratar de áreas distintas, apesar de que todos os textos são qualidades excelentes. Só para vocês terem uma ideia que não muitas das vezes, não é a relação da qualidade do seu texto. O seu texto pode estar muito bem escrito, muito bem embasado, porém, o lugar em que você vai desenvolver fazer essa divulgação. E aí eu gostaria de mostrar para vocês, vou só trocar aqui a apresentação. Eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou até colocar o link aqui no chat, para quem está aí com o computador, fica mais fácil para poder entrar. Bom, essa é a plataforma Sucupira. Então, o que é essa plataforma Sucupira? Essa plataforma, ela propõe fazer uma espécie de rastreamento aí do que de quais são as revistas que estão sendo divulgadas, que estão trabalhando em determinado assunto. Então, vamos lá. No primeiro momento, você pode utilizar a qualificação, né, os períodos, seja entre os anos 2010, 2012, 2017 a 2020, 2013 a 2016. Vou pegar a última classificação. E aí aqui eu consigo, deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor para vocês verem. E aqui eu consigo buscar a área que eu quero consultar a revista daquele período, tá? Seja em artes, arquitetura, e aí eu vou pegar aqui um exemplo da nossa área, linguística e literatura. Se eu souber, nesse caso, se eu souber o ISSN da revista, ou seja, esse número de registro da revista, já facilita. Por quê? Esse portal, ele vai nos permitir criar uma estratégia de ver a questão da qualificação dessa revista. Então, e aí eu vou tratar disso um pouco mais à frente, sobre o Qualis. O que é o Qualis? Como que se dá esse processo de qualificar uma revista, se ela é, né, A, B, enfim, como que ela se dá nesse processo. Bom, mas aí eu não tenho o ISSN aqui, eu posso buscar só por título, e eu colocar assim, revista, já aparece aqui. Por exemplo, Revista de Estudos Acadêmicos de Letras. Aqui é a opção da qualificação, que ela pode ir de A1 até 6, até C.
tá? Eu não vou selecionar essa qualificação. Não é obrigatório. Eu só quero saber se essa revista ela é registrada, se essa revista ela é reconhecida aí pelos periódicos aí cadastrados pela CAPES, enfim. E aí eu faço a minha busca. Calma aí, eu vou carregar mais uma vez aqui que o tempo expira. Vou voltar aqui. Mais uma vez, pessoal. Então, como eu estava selecionando, vou pegar as classificações de 2020, vou pegar pela nossa área de Linguística e Literatura, e aí eu posso buscar tanto pelo título da revista, como pelo ISSN, mas é interessante, por exemplo, se eu não quero colocar nome nenhum, o que vai aparecer para mim? O que vai ser consultado? Olha só que interessante. Aparece aqui abaixo, vou tentar dar um zoom aqui melhor, área de avaliação, linguística e literatura. E vai aparecer uma planilha. Se eu abrir essa planilha, vão estar todos os arquivos que são registrados, ou seja, todos os periódicos que são registrados. E aí, vou abrir para uma nova planilha. Aqui nesse globo, nesse símbolo que eu tenho logo à frente, eu vou abrir um relatório. Quem estiver aí acessando pelo computador de vocês pode ver que abre um relatório. E esse relatório da Comissão de Qualis e Periódicos, ele vai tratar sobre como que se deu esse processo para que essas revistas fossem registradas. Então, vai tratar das reuniões, como que essas reuniões foram realizadas, sobre os critérios para essa qualificação, como, por exemplo, todas as revistas, especialmente aquelas com qualis A e C, elas devem ser criteriosamente analisadas nas planilhas e em seus websites, atentar para revistas que não obedecem aos critérios da CAPES. E aí nós temos aí diversos critérios que institui esse periódico, sendo ele dos níveis exigidos aí pela CAPES. Então, aqui é um bom portal para que vocês façam a busca, caso tenham alguma dúvida de algum periódico. Vou colocar aqui Revista de Estudos Acadêmicos de Letras. Vou consultar e ver o que aparece. Olha, já aparece a Revista de Estudos Acadêmicos de Letras na área de Linguística e à frente a sua classificação, sendo denominada uma revista B3. Outro exemplo, vou colocar a revista Ecos, né, que nós mencionamos aqui há pouco. A revista Ecos, ela tem duas modalidades. Lembra que eu comentei com vocês que ela passou por 2 processos, o impresso e posteriormente ela veio a ser uma revista online? Por se tratar de uma mesma revista, mas nessas 2 ocasiões, ela passou por processos em que houve o acréscimo de um novo ISSN. Mas a revista Ecos eletrônica, a qualificação dela é A2, né? E nós temos uma outra aqui, que ela é uma revista que apareceu aqui, mas ela não é a revista Ecos. Alguma convergência aqui dos dados chegou a esse resultado, mas aqui nós temos a revista Ecos que nós queremos, que é a de Cáceres. Então, nós temos a impressa e online, com essa categoria A2. Então, esse aqui é um bom meio de busca para pensar aí essa questão
do Qualis, de você desenvolver essa pesquisa. Nesse site do governo, né, que traz essa questão da CAPES, nós temos outros meios que vão tratar especificamente sobre o que é o Qualis, né? Então, esse Qualis ele é um sistema utilizado para classificar a produção científica em programas de pós-graduação, ou seja, revistas vinculadas também à pós-graduação e também a instituições como universidades públicas ou privadas. O Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise de qualidade dos veículos de divulgação. Ou seja, o Qualis ele permite trazer essa categoria do que é um periódico científico. Bom, voltando aqui para o slide. Eu tenho algumas considerações a partir dessa pesquisa realizada em 2005. É preciso estar na pós-graduação para publicar? E aí existe muito essa dúvida. Isso é um mito. De acordo com essa pesquisa, infelizmente, né, apenas 5% das submissões em periódicos vem da academia, ou seja, da graduação, né, e apenas 25% das publicações efetivas, né, vem desse lugar aí de graduação. Mas não, você não precisa estar em uma pós para poder publicar. Você pode publicar depois que você finalizou sua graduação ou no processo de graduação também você pode publicar. Então, é interessante observar que para publicar você precisa defender, né? É interessante que você defenda a sua ideia e, se for aceito pela comunidade científica, e será, né, objeto de leitura, citação, será referência. E aí, o que as revistas querem? E aí nós temos de certo modo, essas qualificações da CAPES, elas nos deixam com uma certa hierarquia em relação a essas revistas. Porque nós temos as revistas, por exemplo, com Qualis elevado, em que elas vão aceitar os melhores trabalhos dentro dos parâmetros exigidos. Em relação às citações, elas vão tratar, por exemplo, quando se trata de alguma referência nacional e internacional também. E existem as revistas de baixo nível. O que são essas revistas de baixo nível? São revistas recentes, que não passaram pelo processo de avaliação ou que buscam aí publicações para aumentar o nível aí do Qualis. E aí nós temos aqui, vou mostrar aqui para vocês essa classificação. Então, o que seriam essas classificações? A1, A2, B1, B2. E aí, às vezes, nós ficamos com a dúvida assim, em revista 1 só pode publicar doutor, revista 2, né? Existe esse critério, né? Assim, há esse mito aí sobre essa questão. Só que aí os critérios, eles são utilizados para cada área de conhecimento. Eles não se dão de uma forma padronizada. Então, nós compreendemos que, de acordo com a CAPES, as classificações, né, elas recebem essa indicação de A1, que é o nível mais elevado, A2, B1, B2, B3, B4, B5. Já as classificações como C, elas se dão no nível que eles consideram 0. Como seria esse nível 0? Ou seja, para pontuação em currículo, por exemplo. Então, se você publica em uma revista com Qualis maior, você tem aí
uma pontuação maior em seletivos, enfim. Alguma pergunta aqui no chat? Hoje há uma nova classificação do quali das revistas? Por exemplo, essa qualificação B5, ela não existe mais. Ela foi retirada dessas normas. Porém, ainda não foi atualizado esse cadastro, certo? Sim. Sim, essa nova classificação. Para que serve o Qualis? Então, como eu disse, para avaliar essas publicações anteriores, para a construção desse currículo, e o Qualis ele também se dá, né, em livros e em ambientes artísticos também. E o que determina um Qualis? Aí, nessa parte, vamos para uma lista de questões internas, ou seja, o que os organizadores dessa revista, eles precisam se atentar para que o nível desse Qualis seja elevado ou para que ele consiga aí um Qualis na próxima avaliação. Então, a questão do editor responsável, o conselho editorial, que a revista tem o ISSN registrado, que as normas de submissão sejam claras, né, e a avaliação por pares, enfim, diversas categorias que promovem aí essa revista. Mas depois do artigo, e aí, eu passei por todo o processo, então vamos lá. Eu passei pelo processo tanto de construção, de produção, submeti, como o Rodrigo mostrou, fizemos aí um cadastro, colocamos esse material, fizemos a submissão desse material em um site, né, específico, em um periódico específico. Mas e aí? Algumas revistas, elas apresentam nas normas algumas exigências, como do tipo uma carta de apresentação. Então, o que teria nessa carta de apresentação? Os editores consideram muito importante essa abordagem. Por quê? Diferente do artigo, em que você vai trazer ali uma pesquisa científica, vai fazer uma proposta, a carta de apresentação vai te colocar numa perspectiva pessoal. Então, você vai realmente vender o seu peixe, dizer aí a importância desse estudo para a área pretendida, e você dirige esse conteúdo ao editor, né, chefe da revista. E aí é interessante por uma questão de gentileza, estética, enfim, você fazer uma pesquisa sobre a revista, para que possa tratar de uma forma mais pessoal. Cuidado ao se dirigir corretamente ao nome desse editor ou da revista, e indique por que o seu artigo ele se encaixa nessa revista e quais as novidades do seu artigo e possíveis conflitos de interesse. Ou seja, aí nós vamos trabalhar a questão de novidade. Mas é preciso ter algo de novo? Eu preciso defender uma tese nova? Eu preciso propor algo novo? Essa questão de novidade, ela vai no âmbito não da criação, de eu inventei um método, não é esse ponto, mas sim de ser uma pesquisa inédita, ou seja, aí nós já vamos entrar num tópico lá à frente sobre a questão da ética, né, do trabalho científico. Por quê? As revistas, elas pedem para que você assine um termo de que esse material que você vai publicar é inédito, ou seja, é uma pesquisa que você produziu e que vai ser publicada pela primeira vez ali. Mas, além da carta de apresentação, algumas revistas, elas propõem uma carta de intenção. E essa carta de intenção, ela é conhecida em periódicos internacionais, poupa tempo, né, ajuda na escolha, e aí insere um resumo
né, que chama a atenção. E aí eu vou mostrar para vocês um modelo de declaração que algumas revistas pedem, tanto a declaração quanto a carta de intenção, por exemplo. Antes de ir para esse modelo, eu já trago aqui para vocês sobre as respostas aos pareceristas. Ou seja, também é uma outra forma de tratamento, de abordagem, né? Agradecer a atenção, responder, seja via e-mail ou pelo sistema. Isso são detalhes que, é claro, que nós estamos tratando aqui da questão da ética, mas são detalhes que são cuidados, né, para a sua pesquisa. Bom, já que nós falamos dessa questão dos pareceristas, né, quem são esses pareceristas? Então, o que é essa revisão por pares? Então, nos meios acadêmicos, a revisão por pares, também chamada revisão paritária ou arbitragem, é um processo utilizado na publicação de artigos e na concessão de recursos para pesquisas. Consiste em submeter o trabalho científico ao escrutínio de um ou mais especialistas do mesmo escalão que o autor, que na maioria das vezes se mantenha anônimo. E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de uma submissão que eu realizei há uns anos, para que vocês observem como que se dá esse processo. Olha só. Essa revista, eu submeti esse trabalho na revista Abralim. E aqui é o sistema individual, né? Ou seja, após você fazer o cadastro, assim como o Rodrigo ensinou no primeiro momento, após você fazer um cadastro, você consegue acompanhar de perto os processos do seu trabalho, desde a submissão da pesquisa, né? Desde a submissão da pesquisa, a avaliação, e aqui, nessa revista em específico, não houve eles optaram pelo critério de que não precisava ocultar a informação de quem avaliou o seu trabalho. Então, aqui nesse momento, eu fui avaliada pelo professor Luiz Francisco Dias e pela professora Aliana Sturzi. Okay? E aqui eu tenho a opção de ler a avaliação de cada um. Depois, tenho a avaliação em anexo e a revisão do trabalho. Olha só, vou clicar aqui na avaliação. Esses são os comentários do editor, né, para o autor e editor. E aqui temos algumas pontuações que esse avaliador propôs. Depois, aqui nós temos da outra professora. Então, aqui eu consigo ver o que eu preciso fazer para melhorar o meu texto. Porém, é acrescentado o arquivo com as pontuações. E aí eu vou mostrar para vocês como que se dá essa revisão também, quais que são essas duas estratégias. Então, aqui eu recebi o texto, que depois do parecer, ok. Aí, resumindo, o que tratava o parecer? Ok, o seu texto pode ser publicado, enfim, mas é preciso se atentar a algumas questões que os professores pontuaram. Depois dessa resposta, eu tenho que submeter novamente, e aí não vou fazer uma nova submissão, um novo cadastro. Nesse mesmo cadastro, eu vou anexar esse meu novo material. E aqui é bem parecido com as orientações que vocês recebem dos professores da graduação, da pós.
né? São questões que são pontuadas no corpo do texto. Marcado, sugiro que algumas perguntas, né? Então, assim que se dá essa resposta, né, desses meios aí de divulgação científica. Ou seja, é um trabalho, sim, um trabalho cansativo, é um trabalho que às vezes nos fazem querer desistir, né? Eu costumo dizer isso. Quando eu recebi esse texto, tinham tantas marcações que eu falei assim, meu Deus, para que eu fui fazer essa submissão a desse artigo nessa revista? Mas nada mais é que eles propõem, uma vez que vê que o seu artigo ele tem potencial aí para essa publicação, mas que ele precisa desses ajustes, isso é visto como, pelo menos eu considero, como um ponto positivo. Por quê? São outros olhares para o seu texto antes da publicação. Então, é interessante você receber, e é muito bom quando você recebe essa resposta e que você pode fazer esses ajustes, sejam eles teóricos ou questões de formatação do próprio texto. E aí, nós chegamos num ponto interessante sobre a ética científica. Muito se fala da questão da ética, né? Ética no trabalho, ética no estudo e tudo mais, mas a ética científica, ela tem algumas... vou trazer aqui alguns exemplos de como que se constitui essa ética, como que ela é pensada, e que às vezes nós caímos nesses erros e não nos damos conta de como que eles se dão. Eu vi aqui que a Elisandra comentou, né, sobre essa questão da importância desses pareceres, que nós aprendemos muito com eles. Eu compartilho dessa ideia também, Elisandra, porque é um momento em que nós não podemos interpretar como uma reprovação, mas sim como uma melhora aí para sua escrita, porque é um material que vai ser divulgado, é um material que ele vai ficar para sempre. Como dizem, jogou na rede, já foi, né? Então, depois fica muito mais difícil sobre isso. Karine, pode ligar o microfone, por gentileza? Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Tá, só complementando isso que você disse, na realidade a gente não pode tomar como crítica, né? Uma crítica ruim, mas é uma contribuição para a nossa escrita, porque o texto ele está sempre melhorando, né? Se a gente pegar a dissertação mesmo que a gente construiu há 7 anos atrás, com certeza eu vou poder melhorar. Essa questão está sempre em constante processo de melhoramento, digamos assim. E realmente é isso que você disse, sair desse lugar de ser julgado. Não é esse o objetivo dos pareceres. Você não está sendo julgado, você não está colocando a credibilidade do seu trabalho em prova. E sim, eles são professores, né? Aqui alguns colegas conhecem, por exemplo, o professor Luiz Francisco. Então, assim, já temos aí a credibilidade desses profissionais. Então, eu interpreto desse modo, é uma honra poder submeter um trabalho à avaliação de pessoas que estão há anos nesse lugar de pesquisa e que podem contribuir, né, para esse trabalho. E aí, quando eu digo, mas dá vontade de desistir, porque sim, gente, essa experiência que eu tive, eu enviei esse trabalho 3 vezes. A primeira vez enviei, recebi a resposta, fiz a formatação adequada, as correções exigidas, tanto teóricas, né, quanto nos resultados, enviei. Depois, eu recebi novamente esse texto de que a minha formatação ela não estava atendendo às normas da revista.
e que o prazo para aquele dossiê específico que tratava dessa temática que eu trabalhei estava se encerrando, que eu precisava, então, era um caráter de urgência. Eu precisava fazer a formatação adequada. E aí que é importante você dominar as tecnologias. Eu tenho dificuldade, né, por exemplo, essas questões de formatação. Eu tenho aí, enfim, conhecimento básico aí de como produzir um texto, mas são formatações minuciosas que vai de periódico para periódico. Então, assim, não há uma formatação universal. Há periódicos que vão tratar, por exemplo, das referências no corpo do texto, outros vão pedir em nota de rodapé. Então, você não vai fazer uma citação, um recuo no corpo do texto, e sim, você vai colocar no formato do texto e trazer em nota de rodapé. Então, cada formatação, cada revista vai exigir aí uma questão e vai pontuar uma questão, né? Então, sim, esse processo que vai e volta texto, isso é natural. Ética científica, e aí, existe a ética científica em trabalhos acadêmicos? Então, publicar em uma revista científica pode trazer para o seu autor sucesso e promoção em sua carreira. A busca dessa promissora condição pode justificar algumas irregularidades que a ética condena, tais como fraude, desonestidade, apresentação prematura de resultados, mentira, omissão, adulteração, violação e deturpação, encontrados em artigos de resultados duvidosos, falsos ou distorcidos, alterando rumos das pesquisas de outros e comprometendo experimentos leviana e irresponsavelmente. Mas já vimos aí de cara, né, de acordo com esse estudo, que já existe muita coisa negativa. Mas olha só, tem mais coisas. E essas coisas, às vezes, nós, enquanto autores, pesquisadores, não nos damos conta e, às vezes, nem sabemos que é um erro. Como, por exemplo, entre os métodos não éticos utilizados pelos autores estão enviar o mesmo arquivo para diferentes editores, variando, por exemplo, a forma ou tamanho, mas apresentando os mesmos dados de uma só pesquisa, similar no conteúdo, mas diferente na forma. Um exemplo. Você fez aí a sua dissertação, a sua tese. E aí você, né, como é uma pesquisa longa, uma pesquisa com muito conteúdo, você pensa, eu vou fazer, então, dessa dissertação 5 artigos. E aí, o que você faz? Você organiza os capítulos, formata e, de forma individual, envia para publicação. Isso é errado? Não, isso não é errado. Errado é você, por exemplo, pegar o mesmo texto, e trocar um título. Errado é você, por exemplo, pegar o mesmo texto e, por exemplo, retirar algumas citações e o corpo do texto ser o mesmo conteúdo, a mesma linguagem, a mesma pesquisa. Ou seja, isso é considerado como uma atitude negativa, né? Uma atitude que, às vezes, nós temos a ideia de que eu fiz um trabalho e eu posso desenvolver diversos artigos a partir dele. Sim, você pode, desde que você faça uma seleção dos recortes diferentes, você apresente resultados diferentes, ou seja, você tem aí, por exemplo, na área da educação, e aí você faz um experimento com os seus alunos, selecione recortes
para que você desenvolva esse novo artigo, né? Então, são novos resultados apresentados. Então, essa é uma atitude, de acordo com alguns especialistas, negativa, ou seja, você mudar a formatação, mas o conteúdo ser exatamente o mesmo. Outra atitude que é considerada das práticas antiéticas por parte de alguns autores. Então, existem 3 principais situações: coautoria, compartilhamento de dados e manipulação de dados. Na coautoria, colocar o nome de uma pessoa de prestígio como coautora, mesmo sabendo-se que não ter ela oferecido uma significante contribuição, constitui práticas antiéticas. E, além disso, caso seja necessário apurar-se responsabilidades para esclarecimentos fraudulentos, tal atitude pode acarretar consequências desagradáveis. A coautoria gratuita acaba aumentando o número de artigos publicados, gerando a prática de publicar resultados mesmo prematuros, extraídos de estudos ainda em andamento. E aí essa prática é interessante, porque aí nós vamos nos atentar a essas três nomeações: autoria, coautoria e colaborador. Qual é a principal diferença entre eles? A autoria, né, quando você produz esse conteúdo, esse artigo, enfim, resultado da sua pesquisa. Ok, mas eu fiz essa pesquisa em grupo, né, como o professor Rodrigo mostrou no minicurso. Enfim, eu posso trabalhar com coautoria, eu posso ter um grupo de pesquisa, eu posso ter um parceiro de pesquisa e ele vai ser o meu coautor, ou seja, então não há a questão da coautoria, ela coloca no mesmo nível os 2 autores, porque eles estão trabalhando juntos nesse trabalho, nesse estudo, nessa pesquisa. Mas o que é o errado, então? O errado é você colocar um autor no seu texto em que ele não teve a participação. Então, isso é uma questão de ética nesse ambiente. Ou seja, ele não teve a participação, ele é seu colega, e aí ele trabalha, ele é muito atarefado, você fez um artigo, colocou o nome dele. Mas, num primeiro momento, é uma coisa ingênua, ok, né? É uma parceria, e muita gente faz, e tá tudo certo. Mas pode ocorrer de questões como, por exemplo, de fraude, e outras questões que vocês vão responder por esses termos, né? Por essas questões abordadas aí. Então, os 2 vão responder por isso. Então, é considerado antiético, sim, você colocar como autoria ou como colaborador alguém que não participou da pesquisa. Mas o colaborador, o que é? O colaborador é uma nomeação muito utilizada, por exemplo, na criação de projetos. Você vai fazer um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, vai oferecer um curso, vai registrar esse curso. Então, você é o autor, você é o coordenador desse projeto, e os colaboradores são as pessoas que vão participar dessa atividade, mas os resultados dela se dão a partir desse lugar individual, que é o lugar de autoria. Então, para finalizar aqui essa fala, outra prática antiética ocorre no compartilhamento de dados, que é quando, né, um segundo pesquisador encontra um erro que invalide os resultados encontrados pelo pesquisador original, ou quando da divulgação da informação antes do seu exame completo por parte do pesquisador original, contemplando o segundo pesquisador. Então, aqui nós temos uma questão
também uma prática antiética, que é quando você faz manipulação dos resultados. Então, por exemplo, se, como a Grazi comentou inicialmente, ela é professora da educação básica, e aí ela vai desenvolver uma pesquisa com algum colega de área, e esse colega ele pega esses resultados desse experimento que ele desenvolveu em sala, que ela desenvolveu em sala, e alteram esses dados para que surja aí algo inédito. Isso é uma prática, né, antiética. E aí, para fechar, trago essa citação de Rodrigues, 2006, que diz o seguinte: a necessidade da consciência do compromisso com a ciência de todas as partes, sejam elas autores e pesquisadores, editores científicos e avaliadores, adotando padrões claros e ferramentas que garantam a idoneidade das informações e resultados a serem divulgados. Então, agradecemos a sua participação nessa manhã. Já estamos chegando aí à parte final desse curso, e a mensagem que nós queremos deixar a vocês é que os periódicos, eles estão aí nos meios digitais ou impressos para promover esse crescimento da área da ciência, né, para promover essas discussões. Então, quando você vai submeter a um periódico, a uma revista, a colocar o seu artigo, né, em visibilidade, em divulgação e publicação, ter a responsabilidade que você está contribuindo para a ciência, para a tecnologia, para a educação, e não apenas mais um número para poder acrescentar no seu currículo. O currículo, ele é um resultado, ele é uma consequência, mas a publicação, ela é muito maior do que tudo isso. Não é apenas, eu não escrevo para colocar no currículo Lattes aquela publicação, eu escrevo a título de contribuir com a ciência, e no nosso caso, nós temos em comum a área da linguagem, né? Então é isso, Elisandra, aí vê se alguém tem alguma dúvida, alguém... Obrigada, Gisele. Acho que a Alessandra quer falar, e depois a Grazi. Ok, obrigada. Oi, Gisele, bom dia. Adorei. Eu não tenho experiência de publicação, mas adorei ouvir, porque acho que deixa a gente menos angustiado quando nessa expectativa de enviar e ter essa devolução para as publicações. Mas eu fiquei com uma dúvida na seguinte situação, por exemplo, às vezes a gente pode estar pensando em... sabe quando a gente faz um artigo sobre um tema e aí a gente faz como se fosse não digo uma complementação, um segundo artigo, mas que remete àquele anterior ou algum já publicado, né? Nesse segundo artigo, por exemplo, que ele faz uma outra abordagem sobre algo que você já falou em algum texto, é interessante destacar, frisar isso nesse segundo texto, né? Até para evidenciar para que o leitor veja o outro texto, enfim. Era isso, e parabéns, adorei. Obrigada pela sua pergunta, Alessandra. E sim, é interessante marcar isso e até trazer esse primeiro texto nas referências dessa pesquisa. Por exemplo, nós temos na nossa área o professor Eduardo Guimarães, que ele faz isso até na introdução dos seus livros. Ele diz que tal ideia surge num primeiro momento com o livro A, e aqui ele faz uma complementação, uma nova pesquisa, mas utilizando desse lugar, dessa ideia que surge na pesquisa X ou Y. Então, sim, é interessante você trazer isso, mas não é algo obrigatório, tá? Não é algo obrigatório. Quando se trata da questão da ética, ela vai muito mais para esse lugar
de você simplesmente trocar um título, mas o conteúdo ser o mesmo, e mandar para revistas diferentes. Então, esse que é o ponto. Por quê? Você assina um termo quando o seu artigo é aceito, você assina um termo de que aquele material é inédito. Então, assim, quando as pessoas forem referir a esse material, elas vão colocar nas referências o seu nome, o título desse material e qual periódico, qual revista ele está inserido. Então, assim, o que a questão de ser algo antiético vai nessa direção, de que você tem o mesmo texto, o mesmo conteúdo, o mesmo número de página, o mesmo assunto, e você troca o título ou você troca o resumo, ou seja, faz estratégias para duplicar esse material. Isso é uma forma negativa. Ok, a Grazi tinha alguma... Gostei muito, obrigada, Gisele, pelas contribuições. Pessoal, eu só vou enfatizar uma coisa. A Gi mostrou onde nós vamos buscar, né, as revistas, saber das credenciais, porque, vejam, não sei vocês, mas vive chegando na minha caixa de e-mail, como eu apresento eventos, né, trabalhos em eventos, vive chegando e-mails de revistas, que são, eu vou categorizar como charlatãs, que diz, né, o seu texto foi selecionado, é um tema interessante, pague tanto para publicar. Vejam, na nossa área de letras não tem necessidade nenhuma de nós pagarmos para publicar o nosso texto. Tem revistas maravilhosas no Brasil todo, internacionalmente, que aceitam a publicação de textos sem taxa. E eu, infelizmente, vou até comentar uma experiência, eu fui conhecer esse tipo de prática depois que eu tomei posse no concurso. Antigamente, a SEDUC de Mato Grosso, as prefeituras usavam como critério nos seletivos para os professores publicação científica. E aí eu vi nas escolas uma proliferação da prática dos meus colegas professores, infelizmente, publicarem textos de qualidade, eu vou colocar qualidade baixa mesmo, mas porque queriam ter um currículo para concorrer nos seletivos. É uma pena isso, pessoal, e não vamos cair, né, nessa prática, porque isso só, digamos, prejudica o nosso currículo. Não adianta nada ter lá no meu currículo Lattes 10 artigos publicados, que nem a gente falou, com publicidade de temas, a mesma análise, só mudou 1 ou 2 palavras no título, em revistas que não têm qualis, que não estão dentro da plataforma Sucupira, que não são bem avaliadas. Não vai adiantar nada, não enriquece o nosso currículo e muito menos não nos enriquece enquanto profissionais, porque o percurso da escrita acadêmica é um percurso de reflexão, de amadurecimento, como a Gisele já apontou e o Rodrigo também, tá? Obrigada. Obrigada. E só uma dica, eu vou deixar aqui no chat, um treinamento, quem tiver interesse, esse treinamento ele nos auxilia nessas buscas, né, de como fazer essas buscas e de como submeter esse material. E é um treinamento que você precisa fazer um cadastro, é um treinamento que não tem nenhum fim lucrativo, enfim, mas aí uma cerejinha interessante para que vocês possam fazer o agendamento. Então, tem algumas turmas cadastradas, e aí se vocês colocarem lá a área específica que vocês querem, seja de letras, pedagogia, educação, vocês colocam e aí vai aparecer esse treinamento específico por área, tá? Só uma dica aí para vocês. Mas é justamente isso, e a questão da ética é algo que às vezes nós pensamos que a ética é o plágio, como é muito discutido na academia, a questão do plágio, não, existem outros detalhes que também é considerado como antiéticos e que, às vezes, pela prática ser algo normalizado, acaba sendo camuflado, que também é um erro, como isso que a Grazi frisou aí para nós. Certo, Gisele,